Galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise do preço do Bitcoin, só que esse vídeo vai ser uma análise mais para os próximos 2 a 3 meses e voltar usando a liquidez global como base, certo? E começando aqui, se a gente for pegar o ciclo de liquidez global, a gente consegue ver que né, ele teve um topo aqui em 2025, no final de 25 e começo de 26, e desde então ele vem caindo. Ele teve um fundo aqui, se teve uma leve recuperação, isso é normal, ok? Outras vezes isso já aconteceu, como aconteceu aqui, se recuperou, aconteceu aqui, se recuperou. Aqui, por exemplo, ó, ele caiu, se recuperou e depois continuou caindo mais ainda, então nada demais. Isso é perfeitamente normal. Quando a gente pega aqui o PBOC Net Liquidity Injection, que seria basicamente a injeção de liquidez pelo PBOC, né, o crescimento anualizado, a gente consegue ver que desde 2020 até 2023 ficou meio que lateral, tipo, injetava, tirava um pouquinho, né, ou parava de injetar um pouco, depois injetava um pouco mais, depois parava de injetar tanto, né, não crescia mais tanto quanto antes, como antes. Mesma coisa aqui, ó, injetava, tal, depois tirava, padrão. Só que desde 2023 até 2025, mais ou menos, a gente teve uma grande injeção de liquidez, certo? Aqui, ó, 23 até 24 injetou muita liquidez, né? Aqui até mais ou menos março, fevereiro, abril de 24. Desde então ele começou a tirar essa liquidez e aí o mercado, né, do mercado não, depois ele voltou a injetar essa liquidez até 2025 aqui, depois ele parou um pouquinho, depois voltou, né, beleza, não é que parou, né? Ele deu uma diminuída no caso. Mas, enfim, né, foi aqui, deu uma leve queda, depois voltou, bateu um topo, caiu. E desde então, ele, beleza, teve uma leve recuperação, mas nada demais. Só que desde então ele vem caindo bastante nessa parte de injeção de liquidez, certo? Né, por parte da China. Mesmo o Fed também não tá lá querendo injetar muita liquidez, até porque o petróleo tá alto, a inflação tá alta, então o Fed é outro que também não tá muito afim de injetar uma grande quantidade de liquidez, e a gente vê isso também pelo seu próprio balanço, pelas falas do Powell que ele já tinha, e agora do Kevin Warsh. E quando a gente pega aqui o GLI, né, o Global Liquidity Index, a gente consegue ver que ele caiu aqui, teve uma leve recuperação, tal como teve aqui nesse primeiro gráfico, que de certa forma é bom, e desde então ele teve uma leve quedinha, mas isso a gente vai sentir mais pra frente. O que eu imagino é que agora, como a gente teve essa leve recuperação aqui no GLI, a gente possa ver os mercados subindo agora, talvez em julho, para lá em agosto começar a lateralizar ou cair um pouquinho, e em setembro, outubro mais ou menos ter assim uma dor maior. Mas eu vou explicar mais com o decorrer do vídeo. Quando a gente pega aqui essa linha laranja, seria basicamente o prêmio para você carregar, né, os ativos de risco, né? Ativos de risco não, é títulos de renda fixa, né? Para você emprestar dinheiro, no caso. E aqui seria, né, esse terminal policy rate seria basicamente um juro cobrado, em média, se você for pegar o juro aí global mais ou menos, certo? Não é bem o juro global, certo? O mais importante aqui nesse caso seria o termo premia, que seria o prêmio de risco, mas o policy rate também seria de certa forma um juro, um jurinho, certo? E bom, se a gente for pegar aqui o, o termo premia, ele teve aqui um spikezão pra cima aqui em mais ou menos maio, abril, junho. Mas maio, abril não sei não, porque aqui gera março, né? E aqui provavelmente gera abril. Mas aqui entre maio e junho a gente teve sim um topo bem perigoso, que pode ter feito justamente o mercado corrigir um pouquinho e, né, no primeiro momento. Eu acho que assim, uma subida de juros tão forte em junho não iria fazer o mercado cair em junho porque ele tinha outras coisas preparando o mercado para cair. Eu acho que isso aqui pode ser sentido lá na frente, quem sabe em setembro, outubro, certo? Acho que isso vai ser precificado lá na frente. Mesma coisa aqui o DXY. O DXY, a gente viu aqui uma leve queda em janeiro, padrão. Depois, e aqui em janeiro até abril, a gente viu uma grande alta, certo? Depois a gente teve uma queda, meio lateral, assim, um pouco, mas também teve. Só que assim, essa alta que teve aqui foi uma alta absurda, foi alta tipo de 96 para 101, mais ou menos, 100, aqui é quase 101. Então assim, foi uma alta de o quê? Uns 4%. Só que, né, olha o tempo, desde o final de janeiro até o começo de abril. Então, cara, teve muito tempo para o mercado absorver isso e não fazer o mercado cair num dia, até porque se fosse uma subida dessa aqui de 96 para 101 em um mês, aí sim, aí talvez o mercado sentiria um pouquinho mais no curto prazo. Só que, ao meu ver, também isso só iria ser de fato precificado mais na frente, daqui a alguns meses, certo? Nunca no mesmo dia ou no mesmo mês, assim, com uma precisão, né, como sendo algo imediato. E quando a gente pega aqui a parte do carry trade, a gente pega aqui o iene japonês, ele tem subido um pouco, mas nada demais. Ele saiu aqui do seu 156 para 161. É um pouquinho preocupante, mas nada demais, assim. E de fato, isso confirma o movimento do DXY, porque o iene ele faz parte
da cerca de moedas que compõem o DXY, né? Que mede a força do dólar comparado a outras moedas, né? A gente tem o iene, o euro, o franco suíço, eu acho, e mais algumas outras moedas, só que as principais meio que são essas, assim. Né? O iene e o euro são as maiores, assim, as mais importantes. Quando a gente pega o juro, tá subindo, isso prejudica o carry trade, né? O juro de 3 anos e o de 30 anos, mas em contrapartida a gente também tá vendo o dólar se desvalorizar, então fica meio que no 0 a 0, certo? A gente vê forças, né, que né, duas forças aqui no caso, uma só, né, que é o juro, que é ruim, né, aqui ó, aqui o juro, ó, o juro de 30 anos e aqui o juro de 3 anos. Só que a gente também vê o dólar se valorizando perante ao iene, o que é bom para manter o carry trade. Só que assim, não esperem o mercado ter um crash assim muito do dia para noite por conta do carry trade, porque isso já é um evento muito precificado. As pessoas já estão de olho no carry trade, não é tipo, ah, se eu e você já estamos olhando para isso, imagina os caras que estão lá em cima, lá em Wall Street, que tem bancos e tal, que tem modelos de IA para ficar analisando isso todo dia, fazendo análise em cima de análise. Então, cara, é muito difícil eles não perceberem algo assim, um risco de crédito, uma reversão no mercado de uma semana para outra, de um mês para o outro, porque os caras já estão muito na frente. Eles têm acesso a informações privilegiadas e tal, então dificilmente a gente vai ver o mercado tendo um crash assim do dia para noite por conta disso. Pode cair um pouquinho? Pode cair se cair, subir um pouco, pode, mas nada demais. Quando a gente pega aqui, por exemplo, a construção de casas, né, sendo iniciadas, a gente pode ver que teve uma queda relevante até aqui de março até maio, né? Só que assim, isso não confirma uma recessão, mas é um número, é um dado para a gente ficar de olho, certo? E quando a gente pega, né, grandes quedas na quantidade de casas sendo construídas, né, que estão iniciando a sua construção, a gente pode ver que tende a antecipar recessões. Mas assim, aqui a gente teve uma queda e não necessariamente foi uma recessão. Então, não é porque caiu que. Ah, vai ter crise. Mas é um dado interessante para ficar de olho, porque se continuar caindo por mais 2, 3 meses, aí de fato pode ser um pouquinho preocupante. Porque a gente teve um topo aqui em 2022 e desde então veio caindo, 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 caindo e daí nunca mais se recuperou. Certo? A gente já está 4 anos sem chegar perto desse número aqui de 1.800. Entendeu? Não, e também não necessariamente tem que voltar para esse número, ok? Mas a gente tá meio lateral de lá para cá, certo? Aqui de 23, desde o dezembro de 22 ou janeiro de 23, a gente ficou meio lateral e agora teve essa queda, que é um pouquinho preocupante. Se a gente for pegar historicamente quando a gente chegou nesse patamar aqui de 1.200, ó, aqui foi recessão, aqui teve, digamos, uma recessãozinha, aqui teve um spikezinho para baixo, meio preocupante, mas beleza. Aqui recessão, aqui, né? Aqui, ó, década de 70, né? Beleza? Aqui, ó, recessão também. Recessão também. Aqui, ó, recessão também. Aqui, mais outra queda. Aqui não teve queda, mas foi recessão porque foi a bolha.com, mas não teve uma grande queda. Mas a gente pode ver que aqui, ó, de fevereiro de 2000 até mais ou menos aqui, julho de 2000, caiu legal, né? Digamos, um pouco antes até dessa bolha.com estourar. E aqui, né, 2006 até 2009, 2008, e só voltou a se recuperar depois de 2012, certo? Caiu bastante. Mas sim, é um número interessante, é um número não, um dado interessante, mas para ficar de olho, porque se continuar caindo pelos próximos 3 a 4 meses, de fato o mercado pode, né, corrigir mais ainda, porque o mercado imobiliário pode estar enfraquecendo, a economia real pode estar enfraquecendo, e isso é ruim. Bom, e agora quando a gente pega aqui o Bitcoin, né, e compara com o DXY, como eu disse antes, também com o GLI, né, a gente pode ver aqui, ó, ele teve uma grande alta, não uma grande alta, mas teve uma alta aqui de janeiro até abril. E se a gente for atrasar isso em 3 meses, a gente pode pegar aqui mais ou menos de abril a março até mais ou menos junho, que é onde a gente está agora. E a gente teve essa alta agora e a gente teve uma leve lateralização, uma leve queda, o que pode garantir que o Bitcoin, né, somado a essa liquidez global que teve um spikezinho para cima, ó, aqui, é possível que o Bitcoin de fato tenha um spikezinho para cima aqui no seu 64, quiçá 65 mil dólares. Ele pode passar disso? Pode, mas eu acho que hoje não é muito provável. E eu não acredito em mais grandes quedas nesse mês ou em junho, porque, primeiro, porque esse mês já está acabando, e segundo, porque a gente tem o RSI diário bem baixo. A gente vê aqui, ó, as bandas de Bollinger tá bem baixo também. Quando a gente pega as bandas de Bull Market, ele tá bem abaixo delas. Então, eu acho que já caiu bastante. Acho que agora ele tende a ter uma leve recuperação em julho. Certo? Vim aqui buscar essa faixa intermediária das bandas de Bollinger. Ó, aqui. E o RSI diário está aqui em 30. Agora que bateu os 64, teve uma leve recuperação. E quando pega aqui o RSI mensal,
mensal não, semanal, que pega uma tendência assim de médio prazo, ele tá aqui em 32, então, cara, não tem muito mais pra onde cair, ele tá bem baixo já, né? Já caiu legal. Ok, ele bateu aqui seus 29, 26. Sim, só que antes ele teve uma recuperação, né? Aqui, ó, ele voltou pro seu 51 para depois entregar uma alta, uma queda no caso, né? Certo? Assim também, aqui ele caiu, só que ele teve uma recuperação, voltou aqui pros seus 37, mais ou menos. E aí depois caiu mais um pouco para voltar aqui pros seus 32, certo? Mas ele também não caiu abaixo dos 30, certo? Então eu imagino que ele vai ter uma leve recuperação aqui nos seus 64, quiçá 75 mil dólares, para depois entregar um pouco mais de queda, e eu vou explicar isso um pouco mais adiante. Bom, outra coisa que atrapalha o mercado, né? A gente pode ver aqui que o Bank of America está prevendo 3 aumentos de juros, o que por natureza é ruim. E quando a gente pega o Citibank, ele está prevendo 3 cortes de juros, né? Já, digamos que nesse ano, 2 nesse ano mesmo, efetivamente, um em outubro e outro em dezembro, e um em janeiro. Então, tipo, meio que um corte seguido do outro. Só que quando a gente pega o Fed Watch Tool, a gente vê que em setembro ou mais tardar outubro já é para ter uma subida nos juros, pelo menos uma subida de juros, certo? E nenhuma queda de juros no ano que vem. Então essa incerteza divide o mercado, né? E no caso a incerteza, ela obviamente vai dividir o mercado, e isso faz o preço dos ativos corrigir, né? Ou ficar mais lateral, não subir tanto, certo? E isso é ruim no final. No final das contas acaba sendo ruim. E eu espero, assim, eu não acho que vai ter duas quedas, não, quer dizer, duas quedas não, 2 aumentos de juros nesse ano, acho que é pouco provável, acho que no máximo um mesmo, a não ser que a inflação continue a subir, né, e de fato a gente não tem no caso a guerra, não a guerra, né, mas que o Estreito de Hormuz volte a ser fechado. Aí de fato a gente pode ter 2 aumentos de juros, não sei se nesse ano, mas talvez um nesse ano e outro no começo do ano que vem, quiçá talvez no primeiro trimestre, mas assim, pouco provável. Então, como eu acho que é pouco provável, eu acho que a gente tem que trabalhar com um cenário base, que é um aumento de juros esse ano, talvez um aumento de juros, mas que, como o mercado já está precificando, não necessariamente vai ser algo ruim, né? Vai ser algo que, vai fazer o mercado cair horrores, porque ele está sendo precificado, está sendo falado. Então, bom, e fora que tem que ver também o que vai acontecer até lá, certo? Pode, às vezes, aparecer algum cisne negro que coincida com os juros, e aí faça o mercado cair ainda mais. E quando a gente pega aqui, por exemplo, o retorno do Bitcoin, a gente pode ver que em junho, né, ele não é, ele tem o costume de repetir, certo? Ele repete uma vez ou outra, por exemplo, repetiu aqui em 2012, só que 2012 é meio que relevante porque, pô, começo do Bitcoin e tal, né, tal, aqui, pô, o Bitcoin ele era muito volátil naquela época, o market cap era muito baixo, então qualquer valorzinho que você colocasse, ele já mexia o valor dele. Mesma coisa aqui em 2015, ó, ele repetiu, né, um junho e julho positivo. Aqui o market cap já era um pouco maior, tal, então aqui já não era tão irrelevante quanto em 2012. Já é um número assim pra gente ficar mais de olho, porque tem um valor a mais. 2017 também, só que é ano de bull market. Só que, ó, aqui, ó, tudo contrário, tudo contrário, tudo contrário. E aqui em 25 que a gente teve, só que assim, junho em 25 foi bem mediano, foi 2% de alta, foi algo bem pequenininho. Nada assim de grande, né, de muito relevante. E julho, historicamente falando, ele é um mês positivo. Quando a gente pega a mediana e a média dele, é um mês positivo. O que não costuma ser positivo geralmente é agosto. Agosto ou fica no 0 a 0, né, segundo a sua média, ou ele pode talvez anular uma boa parte da alta que a gente tenha, de fato, em julho. Mas eu acredito que o fundo esteja entre setembro e outubro, que coincide justamente com um possível aumento de juros e coincide também com o midterm years do Bitcoin. Do Bitcoin não, lá dos Estados Unidos, certo? E quando a gente puxa aqui setembro, historicamente ele é um mês ruim. E quando eu digo outubro, é porque ele pode pegar entre o meio de setembro e até aqui o comecinho de outubro. Então ele pode ficar, um exemplo, entre 15 de setembro e dia 5 ou 10 de outubro. E aí, a partir desse dia, 10 de outubro, ele já pode começar a subir, fazendo com que outubro seja um mês positivo, certo? Mas, no geral, eu espero sim que setembro seja um mês ruim, porque a gente já viu aqui 23, 24 e 25, seria esse quarto ano seguido de setembro ruim, né? Ruim não, se cada gente fosse repetir, esses últimos 3 anos seria um setembro bom. O que eu acho que não vai acontecer. Mas, bom, se acontecer ou não, basta esperar. Mas eu estou explicando a minha ideia, a minha tese. Certo? Então, julho, ao meu ver, positivo. Agosto, talvez, ou lateral, ou cancele um pouco a alta de julho.
né? Meio que anule ela. E aí em setembro, ao meu ver, a gente faz fundo. Entre setembro e outubro a gente vai ter um fundo. Que bate justamente com os juros e o Merge Time Years. E quando a gente pega aqui o gráfico de espiral do Bitcoin, a gente pode ver que isso bate justamente com o padrão, né? Com o histórico do Bitcoin. A gente pode ver aqui que aqui vai cortar o ano de 2026 no meio, que é onde a gente está, justamente em junho. E aqui seria, digamos que o meio, né, entre junho e dezembro, que seria mais ou menos aqui setembro. Então, entre setembro e outubro, a gente pode de fato ver um fundo, como a gente viu aqui, como a gente viu aqui. E aqui já passou, no caso, né? Aqui já tinha passado de dezembro. Mas se a gente for ver, teve um antes do outro e esse antes desse. Quer dizer, esse antes desse e esse antes desse. Então, quem sabe a gente pode ter já aqui mesmo em setembro, ou talvez um pouquinho depois de setembro, lá pro dia 5, 10 de outubro, que seria mais ou menos por aqui, entendeu? Nessa região aqui, certo? E aí, até lá a gente pode lateralizar, subir um pouquinho, como eu disse, subir talvez em julho, né, ter uma leve subida. Porque se a gente for ver também o mapa de liquidação do Bitcoin, ele não tem, assim, muito para onde subir. Ele vai bater lá os 75 mil dólares e depois pode cair para os seus 58, talvez de fundo, 57, quiçá 56. Eu não vejo nada muito além disso. Só que assim, vou deixar de comprar hoje? Eu não faria isso com o meu dinheiro, né? Não acho que é tão interessante porque, pô, olha aqui, vai estar aqui em 58 mil dólares. Você vai esperar cair para 56, 57, sendo que, pô, olha a diferença de preço, 2 mil dólares, não é nem 10%, 5% de diferença direito. É algo pequeno, no final das contas, entendeu? Então você vai perder, né? Aqui, ó, a gente já bateu 58, 57 quase. Eu acho que teve em alguns mercados que o Bitcoin chegou a 57, tá? Posso estar enganado. Mas enfim, se a gente for ver, cara, você vai esperar bater um preço X, eu não faria isso, né? Geralmente quem faz isso não tende a ter bons resultados porque você está esperando isso e você provavelmente deve estar com mais um monte de gente esperando. E os caras que controlam o mercado, quem tem muito capital, justamente já falam, não vou deixar o Bitcoin chegar lá e já vou fazer o Bitcoin subir. No caso, vou comprar um pouquinho antes, justamente para antecipar esse movimento, certo? Assim como tinha gente esperando bater aqui os 130 mil dólares, 150 mil dólares, o pessoal já começou a vender muito antes e aí já começou a despejar, né? Já começou a despejar bitcoins no mercado, o preço já começou a cair. Então não espera por um preço X, ok? Já começa a comprar um pouquinho antes, né? Pelo menos ao meu ver. Não é uma recomendação, mas é a minha visão, certo? Então, acho que começar a comprar aqui nessas faixas de preço entre 59, 58, 62, ao meu ver, é uma posição interessante, mas é para onde eu tô olhando, não é tipo, você tem que fazer isso. Ao meu ver, essa é a minha análise, certo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a minha análise, comparar com de outras pessoas, fazer uma análise sua também, né? Ver para onde está para onde está o sentimento de mercado, que nesse momento está em medo extremo. E quando o mercado, né, ele está em medo extremo, não é sempre, mas geralmente quando ele está em medo extremo, geralmente costuma indicar um bom momento de compra, certo? Não é nenhuma recomendação, estou apenas explicando como que o mercado geralmente anda. E assim, existem outras pessoas que você também pode consultar no YouTube, você pode ver os vídeos dela, tal, para justamente comparar com a minha análise, ver o que eu posso ter falado de errado, o que ela pode ter falado de certo e vice-versa. Perguntar às vezes pro Claude, pro ChatGPT, ver o que ele acha, entendeu? Não que o ChatGPT ou o Claude possa fornecer recomendações financeiras, mas apenas para abrir o seu campo de visão e olhar para outros indicadores que às vezes eu não esteja mostrando nesse vídeo, mas que, de fato, pode ter outros indicadores que sejam muito úteis que eu não apresentei aqui, entendeu? E que às vezes podem me refutar, ou que podem confirmar que eu estou certo, entendeu? E o RS, ele é um bom indicador, ele geralmente acerta quando ele tá muito, assim, ele cai muito quando caiu aqui pra 15, cara. Era um momento de extremo medo, o mercado tava como é que é? Bem pessimista. E a gente pode ver aqui, ó, essa sombra vermelha. Quando a gente pega aqui, por exemplo, aqui, ó, uma sombra verde, ou seja, uma euforia extrema. Não foi o topo, mas, né, teve uma euforia extrema. E bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, muito obrigado pela sua atenção.